Então eu recebi nesse momento uma pergunta que diz assim: como faz para acabar com a timidez e o famoso branco no momento da explanação? Deixa eu te dizer algo importante. Ninguém deve acabar com a timidez. A timidez é uma resposta do nosso nervo, ou a gente chama do nosso nervoso. Isso é muito importante. É como, por exemplo, você está com dor de cabeça e você diz, então vou cortar minha cabeça, porque está doendo. Não, de jeito nenhum. O que é que a gente tem que fazer? O que é que está causando essa dor de cabeça? A gente tem que eliminar a causa. A dor, o nervosismo é apenas um sintoma. Quanto mais inflamado, quanto mais preocupante é o cenário no qual eu estou, maior é a dor. E também, quanto menos preparado para falar em público eu estiver, maior é a minha timidez. Eu defendo uma tese no meu treinamento que a timidez, ela não existe. Existe o nervoso, mas a timidez, como a gente aplica, né? Alguém diz assim, eu não falo em público porque eu sou tímido. Eu não falo em público porque eu não gosto de aparecer. Na verdade, eu poderia dizer aqui 500 desculpas muito bem arrumadas, mas as pessoas que não falam em público, em geral, são pessoas que não se preparam. Então, se eu não estou preparado para aquele momento, se eu não conheço aquele assunto, ou se alguém me convida para dar uma palestra que eu não ache conveniente, é muito mais interessante para as pessoas dizerem eu sou tímida, eu não gosto de aparecer, dê meu lugar para outro, do que dizer eu não sei, eu não gosto de estudar e eu sou mimado demais, sou um menino demais e eu não vou me apresentar em público. Então, naturalmente, a gente tem que superar essa fase a gente chama da infantilidade. É muito bonito ver uma criança de 2 anos, 3 anos com traços infantis, com medo de um trovão, com medo de um relâmpago, com medo da escuridão. É interessante até olhar para isso, com medo de um inseto. Mas quando você vê um adulto, seja ele homem ou mulher, e ele continua com medo dessas coisas, alguma coisa errada tem aí. Então você tem que procurar entender qual é a causa desses fenômenos e superar. Superar com o quê? Com mensagens afirmativas, com mensagens positivas, daquelas que eu vou vencer, daquelas que dizem assim, eu vou me superar. O que faz uma pessoa se superar rapidamente? É o estado de necessidade e o senso de urgência. As pessoas pensam que vão viver para sempre, então adiam, sine die, a hora, o momento de começar a buscar a sua fase adulta, a sua fase de amadurecimento. Então eu digo para as pessoas o seguinte, nunca queira acabar com a timidez. A timidez é como um cavalo selvagem. A gente não mata o cavalo porque ele é selvagem. A gente aprende a domá-lo. E quando a gente doma aquele cavalo selvagem, ele se torna um excelente meio de transporte. O que eu quero dizer é isso. Conheça a si mesmo, domine-se. Quando você se autodominar, o que vai acontecer com você? Você vai ser o seu melhor meio de transporte. Você vai prosperar, você vai ganhar dinheiro, você vai fazer amigos, você vai ser um sucesso. Mas primeiro, você tem que ser amigo de você mesmo. Primeiro, você tem que reconhecer as suas próprias competências. Você tem que ajudar você a ser melhor. Porque você vai andar com os seus muitos vocês o tempo todo, a sua mente, o seu corpo, o seu coração, o seu espírito. Então, unificar esses 4 elementos para que o todo seja perfeito. Então, a timidez não é para ser destruída, a timidez é para ser vencida. E como é que a gente vence a timidez? Deixa eu te dar um exemplo bem fácil de você entender. Todo dia você almoça, é verdade? Sim ou não? Almoçam? Todo mundo a gente almoça? Todo dia a gente almoça. Você tem algum constrangimento de almoçar? Não. Mas, por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa muito importante vai almoçar na sua casa. Na sua casa. O governador do estado, o presidente, que você tenha convidado e que essa pessoa seja importante para você. Então você vai descobrir que parece que os talheres ganham vida. Você não sabe nem como colocar o alimento na mesa. O que foi que mudou? O que foi que aconteceu? É um fato novo. Aquilo que é novo para uma pessoa é uma barreira enorme. Como é que eu faço para superar os fatos novos?
É muito simples. A gente supera os fatos novos quando a gente consegue ter intimidade. É ou não é? A mocinha quer namorar o rapazinho, não conhece. Só em ver o rapaz o coração já está saindo pela boca. Mas no momento em que começam a conversar e se dão as mãos e começa um namoro, aquela ansiedade desaparece. Então passam até a brincar um com o outro, se divertir um com o outro. Isto é assim em tudo na nossa vida dessa forma. E a pergunta vai adiante, ela diz assim, e como é que eu vou eliminar os brancos? Olha, meus amigos, a maneira melhor de eliminar brancos é ter um roteiro. Um roteiro como esse aqui, que eu estou mostrando para você. E que o Paulo Micael está me dando um close bem bacana nesse roteiro, porque está ligado nas coisas que eu estou fazendo aqui na hora que eu estou falando. Então, isso é importantíssimo, porque quando você dá um close no seu roteiro, o que acontece? Mesmo que eu queira me perder, mesmo que eu queira gerar um prejuízo para mim, eu não vou conseguir porque eu tenho um roteiro para seguir. Quem me acompanha aqui nas gravações sabem que eu faço questão de ter um roteiro. O roteiro inibe qualquer branco. Qual é a possibilidade de eu ter um branco? Nenhum. Então eu creio mesmo nessa possibilidade e nesse sucesso. Então eu quero convidar você para subir no pódio da alegria e da vitória, vencendo os obstáculos.